Vamos começar por aqui. A maioria dos homens confunde carência com conexão. Eles confundem a dor latejante por validação com a força profunda do amor. Eles pensam que dar mais atenção, mais aprovação, mais rendição lhes trará intimidade, mas cada vez que você faz isso, reforça a posição dela como juíza, como soberana, como a distribuidora do seu valor. Nietzsche alertou que a mentalidade de rebanho mata a alma. E o que é o jogo moderno dos relacionamentos, se não a lógica do rebanho? Cada homem competindo para ser mais agradável, mais amável, mais seguro que o outro, até que apagam cada traço de perigo, mistério e comando. E então, eles se perguntam por que ela não sente nada. Entenda isto: as mulheres não desprezam a sua força. Elas desprezam a ausência dela. Elas não vão embora, porque você é ousado demais. Elas vão embora porque você é previsível demais. Fraqueza com as mulheres não é ser pobre, não é ser baixo, não é ser tímido, é ser espiritualmente castrado. É ser o homem que não vai embora. É ser o homem que teme mais a rejeição do que teme viver uma vida pela metade. Nietzsche escreveu certa vez: o segredo para colher da existência o maior fruto e o maior prazer é viver perigosamente. Aplique isso, e você verá porque seus relacionamentos desmoronam. Você tem vivido em segurança, esperando por permissão e chamando isso de amor. Mas olhe mais de perto para os seus próprios padrões. Quando ela se afasta, você entra em pânico. Quando ela te testa, você desmorona. Quando ela te desrespeita, você justifica o comportamento dela em vez de corrigi-lo. Esse tremor, essa hesitação, essa necessidade de ser perdoado antes mesmo de ter agido, essa é a sua fraqueza. E ela não é inofensiva, ela drena a sua energia, ela distorce a sua confiança, ela envenena o seu corpo com ansiedade. A fraqueza com as mulheres não é apenas uma falha emocional, é a morte lenta do espírito masculino. E a filosofia de Nietzsche é a cura, não porque seja suave, mas porque é impiedosa. Ele nunca destinou suas palavras àqueles que queriam conforto. Ele escreveu para os raros dispostos a encarar o abismo da verdade. E o abismo aqui é este: a maioria das mulheres nem sequer respeita os homens com quem se relaciona, porque esses homens nunca se respeitaram. Eles cederam ao primeiro sinal de resistência. Eles imploraram por compreensão. Eles entregaram o seu fogo apenas para manter a paz. E qual é o resultado? Desprezo. Um desprezo silencioso, que cresce até que ela não consegue mais olhar para você sem sentir nojo. Você pensou que a gentileza compraria devoção. Comprou apenas tédio. Então, aqui está o primeiro golpe do martelo. A fraqueza com as mulheres começa quando você trata a opinião dela como superior ao seu próprio instinto. Quando a desaprovação dela te paralisa. Quando o humor dela dita o seu dia. Quando o silêncio dela parece uma sentença em vez de uma oportunidade para você se manter firme. Nietzsche disse: você tem o seu caminho, eu tenho o meu caminho. Quanto ao caminho certo, o caminho correto, ele não existe. Você consegue ver a libertação nisso? Se não há um caminho certo, então, por que você está se moldando de todas as formas apenas para se encaixar nas expectativas dela? O seu caminho é seu. Se ela o respeita, ela fica. Se não, ela vai. Mas você nunca se quebra pelo conforto dela. E é aqui que a verdadeira inversão começa. Você foi treinado para acreditar que a força afasta as mulheres. O oposto é verdadeiro. A força desperta a mais profunda obsessão delas. Mas não a força no sentido caricato, gritar, gesticular, exigir. Força no sentido nietzschiano, o homem que não precisa de nada, que caminha sozinho se necessário, que não treme na solidão, que carrega dentro de si uma chama que nenhuma aprovação feminina pode acender ou apagar. Esse homem
se torna magnético. Não porque ele tenta, mas porque ele não tenta. Ele vive, ele se move, ele escolhe. E toda mulher sente isso em sua essência. Este homem é perigoso porque ele é livre. Pense nisso. Quantas vezes você engoliu a sua verdade apenas para mantê-la confortável? Você sentiu a picada do desrespeito, mas riu para disfarçar. Você notou a mudança no olhar dela, mas ignorou. Você queria falar com autoridade, mas suavizou seu tom para que ela não pensasse que você era duro. Cada um desses momentos esculpiu uma pequena ferida no seu autorrespeito. Eles se acumulam até que você constrói uma identidade inteira sobre a hesitação. Nietzsche chamaria isso de decadência, o apodrecimento lento da força sob camadas de concessões. E quando a podridão se instala, a estrutura desaba. É por isso que ela para de te respeitar. Não de repente, mas gradualmente, à medida que sua espinha se dissolve em pó. Deixe-me dar uma verdade brutal. Uma mulher não pode admirar verdadeiramente um homem que ela consegue manipular à vontade. Ela não pode honrar um homem cujas escolhas se curvam à sua menor carranca. Ela pode tolerá-lo, pode até usá-lo, mas no fundo, ela o despreza. E aqui está o paradoxo. Ela continuará a testá-lo com mais força, não porque gosta de crueldade, mas porque está procurando o aço nele. Se ela nunca o encontra, ela se retrai, ela atrai, ou ela vai embora. Você chama isso de coração partido. Nietzsche chamaria de inevitabilidade. A fraqueza não pode sustentar o respeito, e sem respeito, nenhuma mulher fica. Então, como é a força com as mulheres? Não é arrogância, nem domínio falso. É o que Nietzsche descreveu como tornar-se quem você é. É a recusa em se diluir por aprovação. É a calma de saber que você poderia se afastar de qualquer situação e ainda permanecer inteiro. Essa calma, essa indiferença é o que mais perturba as mulheres, porque a maioria dos homens é desesperada. Você pode ver nos olhos deles, suplicando por atenção, ansiando por reafirmação, fazendo truques por afeto. E quanto mais eles se apresentam, menos ela sente. O desejo não nasce do desespero, ele nasce da escassez, da distância, do perigo. Olhe novamente para os seus hábitos. Você responde mensagens rápido demais? Você se explica com muita frequência? Você espera que ela decida o ritmo da sua vida? Isso não é amor, é servidão. Nietzsche escreveu: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser subjugado pela tribo. Substitua tribo por relacionamento e o significado fica claro. Se você não resiste, você se dissolve. Você deve lutar, não contra ela, mas contra a parte de si mesmo que busca segurança na validação dela. Essa luta é o esquitei, é o berço da sua força, e é aqui que os homens cometem seu erro mais grave. Eles confundem a atenção feminina com sucesso. Eles medem seu valor por quantas mulheres sorriem para eles, os desejam, os validam. Mas Nietzsche cuspiria nessa métrica. Atenção não é prova de poder. Atenção é prova de conformidade. Qualquer homem que se curve o suficiente receberá atenção, assim como qualquer bobo da corte arranca risadas do rei. Mas respeito, desejo que queima além da superfície, isso pertence apenas ao homem que não implora por isso. Veja bem, as mulheres anseiam por uma força que não podem controlar. Não o caos, mas a certeza. Não a violência, mas a presença. E a presença não é construída pela perseguição. É construída vivendo plenamente em seus próprios termos. Homens fracos orbitam as mulheres como satélites. Homens fortes são sóis. Eles não giram em torno de nada. Eles atraem. A gravidade deles é tão firme, tão inegável, que tudo ao redor se ajusta. Você quer saber por que ela continua escapando de você?
Porque você tem orbitado a luz dela em vez de se tornar a sua própria. O chamado de Nietzsche foi claro: torne-se um criador, não um seguidor. E no amor, essa é a diferença entre obsessão e indiferença. Agora ouça com atenção. A fraqueza com as mulheres não é resolvida com truques, frases prontas ou estratégias. É resolvida pela transformação. Ao se tornar tão alinhado com seu propósito, tão decisivo em suas escolhas, tão limpo em sua verdade, que você para de procurar. E quando você para de procurar, algo extraordinário acontece. Ela começa a procurar você. Não porque você a forçou, não porque a manipulou, mas porque a essência da força é irresistível. Isso a faz questionar, a faz se preocupar, a faz lutar por sua atenção, porque pela primeira vez ela sente que pode te perder. Esse medo vira o jogo. Esse medo a faz investir. Então, aqui está a sua primeira mudança. Pare de falar como se estivesse se candidatando à aprovação dela. Pare de agir como se a aceitação dela fosse oxigênio. Você vivia antes dela, você viverá depois dela. Sustente essa verdade. Viva-a e observe com que rapidez a fraqueza começa a evaporar. Porque o homem que consegue ficar sozinho é o único homem que uma mulher seguirá verdadeiramente. Vamos expor outra camada dessa fraqueza: seu medo da perda. Pense nisso. Por que você tolera o desrespeito? Por que você cede quando ela te testa? Por que você fica em silêncio quando seus instintos gritam o contrário? Porque, no fundo, você está apavorado de perdê-la. Esse terror te controla mais do que seus valores, mais do que seu propósito, mais do que sua própria integridade. Nietzsche chamaria isso de escravidão do espírito. A condição em que o seu próprio eu está acorrentado à aprovação de outro. E enquanto você temer perdê-la, você nunca a terá de verdade. Você provavelmente já sentiu esse ciclo antes. Ela esfria e você fica frenético. Ela se afasta e você se inclina ainda mais. Ela ameaça ir embora. E você, de repente, se transforma no homem mais agradável do mundo. Nesse momento, você pensa que está salvando o relacionamento, mas na realidade está queimando o último vestígio de respeito que ela tinha por você. As mulheres não são cegas. Elas sentem quando um homem abandonou seu centro. Elas percebem quando suas escolhas são movidas pelo medo, não pela convicção, e nada sufoca o desejo mais rápido do que um homem governado pelo medo. Então, ouça-me. Você deve se tornar o homem que não teme que ela vá embora. Você deve se tornar o homem que pode dizer: se você ficar, ótimo, se for, melhor ainda, porque eu não vou trair a mim mesmo de qualquer maneira. Isso não é arrogância, é soberania. Nietzsche declarou uma vez: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Aplique isso às mulheres. Se o seu porquê é forte o suficiente, se o seu propósito é real, então a presença dela é um presente, não uma necessidade. Você não desmorona sem ela, porque sua existência nunca foi construída sobre a aprovação dela. É aqui que o homem moderno tropeça. Ele confunde romance com adoração. Ele esquece que amor sem limites não é amor, é autoanulação. E as mulheres sentem o cheiro dessa anulação. Elas podem usá-la por um tempo, mas eventualmente isso as repele, porque no fundo, uma mulher não quer carregar o peso da sua falta de espinha dorsal. Ela quer sentir a sua solidez, a sua presença inabalável, o tipo de peso que acalma as tempestades dela. Mas você não pode oferecer isso se estiver ocupado implorando para que ela não vá embora. Aqui está o paradoxo que Nietzsche entendeu. A verdadeira força não vem de controlar os outros, vem de se recusar a ser controlado. É por isso que a indiferença é magnética. Não a crueldade fria, não a amargura, mas a indiferença enraizada na abundância. Quando você sabe que seu valor não depende da opinião dela, você fala diferente, você se move diferente,
Você não persegue, não se explica, não ajusta sua alma em nome do conforto. Você se posiciona. E porque poucos homens conseguem se posicionar, aquele que o faz se torna inesquecível. Vamos falar sobre os testes dela por um momento. Muitos homens os odeiam, reclamam que as mulheres são manipuladoras, que jogam jogos, que criam conflitos desnecessários. Mas esses testes não são aleatórios, são a tentativa inconsciente dela de tocar os limites da sua força. Ela quer sentir o aço, não a suavidade. Ela quer saber se você vai quebrar quando ela aplicar pressão. A maioria dos homens quebra. Eles cedem, discutem, reclamam. Mas o homem raro, o homem nietzschiano, sorri durante o teste. Ele não desmorona, não persegue, não retalia com raiva. Ele simplesmente se mantém. E nessa firmeza, ela sente algo mais profundo que o amor. Ela sente segurança e perigo ao mesmo tempo. Isso é obsessão. Agora, vamos ser ainda mais incisivos. A fraqueza com as mulheres se mostra nas menores coisas. Na rapidez com que você responde às mensagens dela. Na forma como justifica o desrespeito dela, em vez de corrigi-lo, em como você reorganiza seus planos para ela, sem hesitar. Cada vez que você faz isso, você a está ensinando que trairá a si mesmo pela conveniência dela. E uma vez que essa lição é aprendida, não há retorno. O respeito morre, e quando o respeito morre, a atração o segue. Então, aqui está o seu novo credo. Nunca traia a si mesmo na esperança de mantê-la. Se você a perder por ser autêntico, não perdeu nada. Se a mantiver sendo falso, você já perdeu tudo. Nietzsche desprezava a conformidade. Ele alertou que o maior perigo não é o inimigo lá fora, mas o covarde, por dentro que sussurra: não arrisque. Esse covarde é o motivo pelo qual você é fraco com as mulheres. E esse covarde deve morrer se você espera um dia se erguer como um homem, como um homem. Agora, vamos confrontar a ilusão mais perigosa que os homens carregam com as mulheres. A crença de que agradá-la irá protegê-lo, que se você antecipar as necessidades dela, silenciar seus instintos, suavizar suas arestas, ela o recompensará com lealdade. Isso é uma mentira fatal. Nietzsche chamaria isso de autotraição disfarçada de bondade, porque toda vez que você nega sua própria vontade para manter a harmonia, você não está preservando o amor, está estrangulando-o. Uma mulher pode gostar de seus sacrifícios por um momento, mas com o tempo, ela se ressentirá de você por eles. Por quê? Porque nenhuma mulher quer segurar a coroa de um rei que a entregou por medo. Pense em quantos homens caem nessa armadilha. Eles abandonam seus amigos, suas paixões, suas ambições, tudo pela ilusão de estabilidade com ela. Eles acreditam que dar tudo fará com que ela fique, mas dar tudo apenas prova que você não tinha nada que valesse a pena proteger. Nietzsche escreveu: nenhum preço é alto demais a pagar pelo privilégio de possuir a si mesmo. Essa é a base da verdadeira atração. Você deve possuir a si mesmo primeiro. Se não o fizer, ela o possui. E quando ela o possui, não pode desejá-lo, porque o desejo requer polaridade, não submissão. É por isso que as mulheres testam. Não é crueldade, é instinto. Ela testa para ver se você ainda é um homem ou se tornou o eco dela. Ela provoca, não para te destruir, mas para sentir seus limites, para sentir as bordas da sua força. E toda vez que você cede, você se apaga aos olhos dela. Toda vez que entrega sua verdade para evitar conflitos, você confirma a suspeita dela de que você é comum. E homens comuns entediam as mulheres até a morte. Nietzsche viu isso na sociedade em geral. Ele a chamou de rebanho, todos se misturando em obediência, com muito medo de se destacarem. A maioria dos homens trata os relacionamentos da mesma forma. Eles se misturam, eles se conformam, eles se apagam e depois se perguntam por que ela anseia por outra pessoa. Sejamos brutalmente claros.
Ela não quer sua conformidade infinita. Ela não quer seu sim constante. Ela não quer um homem que rearranja sua alma apenas para mantê-la feliz. Ela quer um homem que possa deixá-la incerta, um homem que possa dizer não e sustentar, um homem que não trema quando ela ameaça com distância, um homem que, mesmo no calor do conflito, permaneça inabalável. Esse homem desperta algo antigo nela, o reconhecimento do perigo envolto em disciplina, do fogo envolto em calma. Esse homem é raro e, por ser raro, é inesquecível. Agora, reflita. Do que você abriu mão em nome da paz? Quantos silêncios você suportou que queimaram seu peito? Quantos pedidos de desculpas você ofereceu apenas para acalmar o humor dela? Quantas vezes você traiu seus próprios valores, porque pensou que isso a manteria por perto? Esses momentos não são inofensivos. São um veneno lento. Eles corroem sua confiança até que você não consegue mais se reconhecer no espelho. Nietzsche chamou isso de o eu voltado contra si mesmo. Você se tornou seu próprio sabotador. E as mulheres sentem esse cheiro instantaneamente. E aqui reside o verdadeiro paradoxo do poder com as mulheres. Quanto menos você precisa dela, mais ela precisa de você. Quanto mais você insiste em seu caminho, mais ela se sente atraída para a sua órbita. Quanto mais indiferente você é às tempestades dela, mais ela investe em acalmá-las. Homens fracos pensam que a devoção é conquistada pela submissão. Homens fortes sabem que a devoção é dada àqueles que não podem ser movidos. Nietzsche chamaria isso de vontade de potência, a força de se tornar quem você é, sem pedir desculpas. Essa vontade é magnética, é o que a deixa curiosa, inquieta, até mesmo obcecada, porque ela sente que não pode te domar. Então, vamos gravar isso em seus ossos. Nunca entregue sua essência por conforto. Nunca troque seus limites por paz. Nunca deixe seu medo de perdê-la superar seu medo de perder a si mesmo. Porque uma vez que você se perde, ela já te deixou, quer ela saia pela porta ou não. As mulheres podem sorrir para a sua submissão, mas só respeitam a sua força. E se você quer um respeito que dure, deve estar disposto a ficar sozinho. Nietzsche disse claramente: o homem que não pode comandar a si mesmo será sempre comandado. E no amor, esse comando são correntes invisíveis que você coloca em seu próprio pescoço. Quebre-as ou permaneça fraco. Existe outra raiz da fraqueza com as mulheres que você deve enfrentar: o vício em reafirmação. Você busca sinais constantes de que é amado, desejado, admirado. Você espera pelas mensagens dela, pelos elogios, pelos gestos, e quando eles não vêm, você desmorona em dúvida. Este ciclo te transforma em um mendigo de afeto. Nietzsche veria isso como a dependência mais baixa que existe, a dependência do espírito. Porque um homem que não consegue manter sua certeza sem aplausos já é um escravo. Pergunte a si mesmo: por que você precisa que ela lhe diga que você é suficiente? Por que você espera pelo aceno dela antes de confiar em seu próprio valor? Isso não é romance, é covardia. Uma mulher não se apaixona pelo homem que se apega à validação dela. Ela se apaixona pelo homem que se valida de forma tão completa que o elogio dela é um luxo, não uma necessidade. E aqui reside o paradoxo. Quando você parar de pedir por reafirmação, você a receberá em dobro. Não porque você implorou, mas porque ela sente que você prosperaria sem ela. Isso a aterroriza, e nesse terror nasce a obsessão. Nietzsche alertou que o maior perigo não é o sofrimento, mas o conforto. O conforto torna os homens moles, maleáveis, esquecíveis, e em nenhum lugar isso é mais óbvio do que no amor. Você se acostumou com a presença dela. Então parou de desafiá-la, parou de se afirmar, parou de ser imprevisível.
Você deixou a rotina e a passividade substituírem o perigo e o fogo. E agora se pergunta por que ela não te olha mais com fome. O conforto sufoca o desejo. Ele enterra a paixão sob a rotina. Se você quer o respeito dela, nunca deve permitir-se decair no conforto. Isso não significa caos. Significa presença. Significa acordar todos os dias como se nada estivesse garantido. Nem a lealdade dela, nem o corpo dela, nem a admiração dela. Nietzsche falou do eterno retorno, a ideia de viver cada dia como se você fosse repeti-lo para sempre. Imagine viver seus relacionamentos dessa maneira. Cada ação, nítida, intencional, digna de ser repetida eternamente. Você ainda estaria implorando, se desculpando, se encolhendo, ou se portaria com a autoridade de um homem que sabe que cada momento define a eternidade? Apenas essa mentalidade já te separa de 99% dos homens. Vamos quebrar outra ilusão. Ensinaram-lhe que as mulheres querem segurança. É uma meia-verdade. Sim, elas querem segurança contra o caos, mas não querem segurança contra a tensão. Elas não querem um homem que torna tudo fácil. Elas querem o peso da sua presença, a tensão do seu silêncio, a gravidade dos seus padrões. A fraqueza é remover toda a tensão apenas para mantê-la calma. A força é sustentar essa tensão e fazê-la elevar-se para alcançá-la. Nietzsche chamou a isto o caminho do super-homem, aquele que cria valores em vez de os obedecer. No amor, isto significa que és tu quem define os termos, não por crueldade ou egoísmo, mas com a clareza de que ela é bem-vinda para se juntar à tua jornada, mas nunca para te controlar. E eis a lição que a maioria dos homens jamais aprende. As mulheres respeitam o homem que as faz adaptar-se, perdem o interesse pelo homem que se adapta a elas. Recorda a tua própria história. Os momentos em que te tornaste mais magnético para ela não foram aqueles em que mais tentaste agradar, mas sim aqueles em que te mantiveste inabalável. Quando traçaste o teu próprio rumo, indiferente à sua opinião, ela sentiu-se atraída. Quando as tuas palavras soaram definitivas, ela cedeu. Quando não a perseguiste, ela perseguiu-te com mais afinco. Por quê? Porque o respeito e o desejo obedecem à mesma lei. Ambos pertencem ao homem que se recusa a ser movido. Portanto, grava isto na tua mente. Se queres a obsessão dela, primeiro tens de conquistar a tua. Deves ser obcecado pelos teus valores, pela tua visão, pelo teu devir. E se ela se encaixar nessa órbita, ótimo. Se não, melhor ainda, pois provaste que não és fraco o suficiente para te contentares em ser apenas metade de um homem. Nietzsche disse uma vez: torna-te duro. E com isso, ele não queria dizer cruel, queria dizer inquebrável, duro o suficiente para resistir aos seus humores, às suas tempestades, às suas dúvidas, duro o suficiente para ser aço num mundo feito de argila. É isso que te torna inesquecível. Chegamos agora ao cerne da questão. A fraqueza com as mulheres não tem nada a ver com as mulheres, tem tudo a ver contigo. Trata-se da fratura entre quem tu és e quem finges ser. Cada vez que escondes os teus padrões, cada vez que distorces a tua verdade, cada vez que te ajoelhas perante os seus humores, tu alargas essa fratura. E as mulheres são espelhos. Elas sentem essa divisão dentro de ti e, uma vez que a sentem, não conseguem mais ignorá-la. É por isso que perdem o respeito. É por isso que partem. Nunca foi sobre elas. Foi sempre sobre tu abandonares-te a ti mesmo. Nietzsche alertou contra esta autotraição. Ele desprezava o homem que rendia a sua vontade para se encaixar no rebanho. E no amor, o homem do rebanho está por toda a parte. É aquele que repete clichês, que segue guiões fáceis, que permite que o medo da rejeição lhe arranque a espinha dorsal. Ele pensa que está a jogar pelo seguro. Na verdade, está-os a morrer lentamente.
Mas o homem que escolhe o perigo, o homem que se recusa a diluir-se, só ele impõe respeito. Esse homem não persegue mulheres, nem sequer espera por elas. Ele constrói, ele cria, ele caminha, e as mulheres são atraídas para o seu fogo como mariposas para a chama. Então, pergunta a ti mesmo: que versão de ti tens oferecido? O servo obediente ou o Criador soberano? O homem que implora por paz ou aquele que carrega a tempestade dentro de si? Se a resposta te envergonha, bom, essa vergonha é o teu chamado à evolução. Nietzsche não te pediria para sentires culpa. Ele exigiria que te ergesses, que te esculpisses de novo, que entrasses no perigo de ser plena e, inequivocamente, tu mesmo, porque só então se apaga a fraqueza. Vamos agora à prática. A partir de hoje, não peças mais desculpa pela tua presença. Não reorganizes mais a tua vida pela possibilidade de a manteres feliz. Não traias mais os teus instintos em troca de aprovação. Tu estabeleces os teus padrões. Tu guardas-los como uma fortaleza e deixas que as consequências se revelem. Algumas mulheres irão embora. Deixa-as ir. A sua partida é uma purificação. Outras ficarão, não porque imploraste, mas porque não conseguem resistir à gravidade de um homem que é completo sem elas. Isso é força, isso é magnetismo. Essa é a vontade de poder de Nietzsche personificada no amor. Lembra-te disto. As mulheres testar-te-ão para sempre, não porque te odeiem, mas porque precisam de te sentir. Elas precisam de saber que o homem ao seu lado não é feito de papel. Cada teste é uma pergunta. Consegues aguentar? Consegues manter-te sólido? Consegues permanecer tu mesmo quando eu te pressiono? Homens fracos falham, homens fortes sorriem. Qual deles serás tu? Essa escolha é tua, e não é feita uma única vez, mas diariamente, em cada palavra, em cada silêncio, em cada passo. E eis a verdade final. Quando deixas de precisar das mulheres, as mulheres precisam de ti. Quando deixas de procurar a sua aprovação, a aprovação delas persegue-te. Quando deixas de te trair por amor, finalmente provas um amor que é real. Nietzsche sabia disto. E agora, tu também sabes. A fraqueza com as mulheres não é permanente. Ela dissolve-se no momento em que escolhes o perigo em vez do conforto, a soberania em vez da submissão, a verdade em vez da paz.